Meu nome é Djalma Queiroz da Silva. Apresentarei para vocês uma arquitetura de Deep Learning, conhecida como VGGNet, que está dentro da disciplina de Deep Learning do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Goiás. Então, esse é o sumário da apresentação. Tentei fazer uma apresentação mais limpa e mais objetiva para a gente entender, né, a potencialidade dessa rede aí, a VGGNet. Antes de mais nada, seria interessante a gente entender qual que é o princípio, né, de qualquer rede de Deep Learning, vamos dizer assim, né? O intuito delas é conseguir fazer, através de uma entrada, de uma imagem, uma classificação, né? E essa classificação, ela envolve uma série de mecanismos, uma série de áreas de pesquisa, né? Então, uma coisa que é relevante para todas elas é descobrir as áreas que são de interesse para a classificação da imagem, ou seja, dentro de uma imagem fazer algumas partes dentro dela que são relevantes ou não para aquela classificação. Então, dessa forma, os autores, o Okabe, o Boto, Lapevt e Civic, eles publicaram um artigo que tem justamente esse objetivo de fazer descobrir essa área e aplicando algumas técnicas, né? Então, assim, cada frame que eles descobrem dentro da imagem, ele tenta classificar e pontuar esse frame de acordo com uma certa relevância, que eles chamaram lá, inclusive, de mapa de ativação. Por exemplo, observa a imagem. Temos ali uma moto, né, ali no deserto. Então, através da técnica dos autores, eles descobrem que a área mais relevante é onde está a moto, né? Então, eles fazem ali essa tonalização na imagem, onde mais vermelho aí é a imagem que ele considera que seria mais interessante para a classificação, e a parte mais azul tem grande chance de ser desclassificada, né, ser retirada do processo de classificação. E aí, em cima dessa área pequena aí que ele conseguiu chegar, ele consegue fazer o processo aí de predição e dizer, né, o que seria o conteúdo dessa imagem. Falando nesse tipo de classificação de imagem, é muito comum hoje aplicarmos algumas técnicas, né, que ao aplicar essas técnicas a gente entra num conceito aí conhecido como Deep Learning. Por exemplo, você vai colocar em cima de uma imagem de entrada algumas camadas, né, de software, de algoritmos ali, e a junção da aplicação dessas camadas, ao final, né, o algoritmo consegue dizer para você qual que é a probabilidade de ter certos objetos dentro daquela imagem. Por exemplo, poderíamos ter aí uma camada de convolução, uma camada de ReLU, uma convolução ReLU e o max pooling, por exemplo. E aí ele vai fazendo essa pilha de camadas aí até que no final ele consiga chegar nesse FC, que é a parte onde ele vai realmente pontuar e classificar o que ele encontrou na imagem em relação a uma classe, né, que nós temos aí na vida real, né, um carro, um equipamento, um animal, um ser humano, um mamífero, e essas são as classificações que eles mais possuem aí. Certo, então o que seria essa aplicação dessas camadas? Explicando essas camadas, a primeira seria a parte da entrada, né, que a entrada para esse tipo de problema seria uma imagem. Essa imagem estaria aí, a priori, geralmente em RGB, né, com a qualidade de imagem alta aí, com as 3 cores primárias aí, a combinação delas. Então, por exemplo, vamos supor que estipulasse que a entrada para essa rede fosse uma imagem de 32 por 32, a resolução e o dimensionamento dela. E nos 3 canais de cores. Então, teríamos 32 por 32 vezes 3, que seriam 3 camadas, cada um aplicando em cima dessas 3 aí. A próxima camada, de acordo com o slide, né, que eu até falei aqui sobre a convolução ali, né, seria a parte do próprio processo de convolução. O que seria esse processo de convolução? Ele é responsável por calcular as saídas e aplicar alguns filtros.
né? Essa aplicação de filtros ela vai depender muito da técnica e da forma como você está fazendo essa aplicação aí. Mas ao final dessa aplicação dessa camada de convolução, você vai gerar N outras camadas, como por exemplo, nesse caso aqui do meu exemplo aqui, vamos supor que você aplicasse 12 filtros, então você teria 32 por 32 por 12 a resolução, né, dela lá. Cada 12 imagens nesse dimensionamento de 32 por 32, de largura e altura. A próxima camada sempre utilizada aí na maioria dos frameworks que nós estamos observando é a camada de ReLU, que essa camada de ReLU é como se fosse lá uma função de ativação. Dado um parâmetro que você vai estipular para esse algoritmo, ele vai dizer se aquele pedaço, aquele frame ali vai ser alterado ou não. Geralmente podemos aplicar com max, né, uma operação de máxima aí, onde ele ignoraria, por exemplo, valores menores que zero, mas também tem a opção de trabalhar com mínimo e com valor médio. Isso vai depender do tipo de classificação que você está querendo fazer. Após a camada de aplicação do ReLU, é comum aplicar o pool, né, que seria alguma operação em cima dessa camada que fizemos no anterior na ReLU, que seria de tirar, por exemplo, na camada de max, de tirar os valores negativos. Por exemplo, se você aplicasse ali como uma janela dentro do pool ali de 12, né? Então você poderia ter como resultado uma diminuição do volume ali de 32 por 32, você estaria trabalhando com 16 para 16 em cima dos mesmos 12 filtros iniciais. Um outro resultado que tem da aplicação da camada de pooling é uma maior ativação para propagar ali aquela região que seria mais de interesse, né? Ou seja, você vai dar um destaque naquela imagem em relação ao que você está procurando. Então, a gente diz que ele captura a parte mais relevante da imagem. E, por último, que bem conhecido também nos frameworks aí, seria os FCs, né? Que seria essas Fully Connected, né? Que é uma camada que ela vai computar a pontuação de cada classe. Essa computação de pontuação de cada classe vai dizer ao final, né, uma nota, uma predição, dizendo se naquela imagem qual que é o objeto que consta ali dentro. Ok? Então, esses são os nomes que nós iremos utilizar no decorrer para explicar essa VGGNet aqui, que já se tornou, como se diz, um padrão a aplicação disso. Então, o que é a VGGNet? Ele foi um trabalho, né, eu deixei o link ali disponível aí no slide, publicado por Karen e por Andrew na ICLR de 2015. A rede VGGNet, ela foi um trabalho feito por Karen e Andrew, e eles conseguiram uma publicação no ICLR de 2015, e o objetivo principal deles, o que é de destaque no trabalho deles, é a aplicação de um filtro bem menor em relação aos trabalhos anteriores, que é de conhecimento público, vamos dizer assim. Os filtros que eles aplicam nas camadas de convolução é de 3x3, e significa que ele terá um quadro menor de resolução dentro de partes da imagem. Então, com isso, ele objetiva trabalhar em pedaços menores dentro da imagem para poder realçar essas partes que são de interesses maiores. É claro que com o filtro 3x3, aí também uma possibilidade de perca de um pouco de qualidade, né? Para vocês terem uma relação em relação ao que é a aplicação desse filtro, a AlexNet ela trabalha com a aplicação de filtro de 11x11, né? E a ZFNet, o trabalho publicado lá por eles indicam lá um filtro de 7x7.